Paz a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Eterno. Vamos ler Marcos, capítulo 4 ao 6, parte leitura. Capítulo 4, verso 1. Outra vez começou a ensinar à beira do mar, e reuniu-se a ele tão grande multidão que ele entrou num barco, sentou-se nele sobre o mar, e todo o povo estava em terra junto ao mar. Então lhes ensinava muitas coisas por parábolas, e lhes dizia no seu ensino: Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos, e a sufocaram, e não deu fruto. Mas outras caíram em boa terra, e vingando e crescendo, davam fruto. E um grão produzia 30, outro 60, outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se achou só, os que estavam ao redor dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse: A vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes diz por parábolas, para que vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Disse-lhes ainda: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente com alegria a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são de pouca duração, depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, a 30, 60 e 100 por um. E disse-lhes mais: Vem, porventura, a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é antes para se colocar no velador? Porque nada está encoberto senão para ser manifesto, e nada foi escondido senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse: Atendei ao que ouvis, com a medida com que medis, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. Diz também: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Mas assim que o fruto amadurecer, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse ainda: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra conforme podiam compreender. E sem parábola
não lhes falava, mas em particular explicava tudo a seus discípulos. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passamos para o outro lado, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sob a almofada, e despertaram-no, e lhe perguntaram: Mestre, não se dá que perecemos? E ele levantou-se, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te, e cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: Quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5. Chegaram então ao outro lado do mar, à terra dos Gerazenos, e logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, ao qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podiam alguém prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele, respondendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entrar nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro, no mar, onde todos se afogaram. Nisso fugiram aqueles que os apacentavam, e anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-se aos seus pés e rogava com instância, dizendo: Minha filhinha está nas últimas, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que a sare e viva. Jesus foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, e que tinha sofrido bastante as mãos de muitos médicos, e despedindo tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes indo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto, porque dizia: Se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e sentiu no corpo estar já curada do seu mal.
E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fique livre deste teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, quem dissera: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? O que, percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço e os que choravam e faziam um grande pranto. E entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. Riram-se dele, porém ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele vieram, entrou onde a menina estava, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e logo foram tomados de grande espanto. Então ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Capítulo 6. Saiu Jesus dali e foi para sua terra, e os seus discípulos o seguiam. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos a ouvi-lo se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas, e que sabedoria é esta que lhe é dada? Como se faz tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Então Jesus lhes dizia: um profeta não fica sem honra senão na sua terra, e entre os seus parentes, e na sua própria casa. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles, e em seguida percorria as aldeias circunvizinhas, ensinando. Chamou assim os 12, começou a enviá-los de 2 a 2, e dava-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada levasse para o caminho, senão apenas um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro no cinto, mas que fosse calçados de sandálias, e que não vestisse, 2 túnicas. Dizia-lhes mais: onde quer que entrardes numa casa, ficai nela até sairdes daquele lugar. E se qualquer lugar não vos receber, nem os homens vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então saíram e pregaram que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. E soube disso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara célebre, e disse: João, o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso esses poderes milagrosos operam nele? Mas outros diziam: é Elias, e ainda outros diziam: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, dizia: é João, aquele a quem eu mandei degolar, e ele ressuscitou. Porquanto o próprio Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque ele se havia casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito ter a mulher de teu irmão. Por isso Herodias lhe guardava rancor e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e o guardava em segurança. E ao ouvi-lo ficava muito perplexo, contudo de boa mente o escutava. Chegando, porém, um dia oportuno, quando Herodes
no seu aniversário natalício, ofereceu um banquete aos grandes da sua corte, aos principais da Galiléia. Entrou a filha da mesma Herodias, e dançando agradou a Herodes e aos convivas. Então o rei disse à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Tendo ela saído, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela respondeu: a cabeça de João Batista. E tornando logo com pressa à presença do rei, pediu, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João o Batista. Ora, entristeceu-se muito o rei, todavia, por causa dos seus juramentos e por causa dos que estavam à mesa, não lhe quis negar. O rei, pois, enviou logo um soldado da sua guarda com ordem de trazer a cabeça de João. Então ele foi e o degolou no cárcere, e trouxe a cabeça num prato e a deu à jovem, e a jovem deu à sua mãe. Quando os seus discípulos ouviram isso, vieram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. Reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Ao que lhes disse: vinde vós à parte, para um lugar deserto, e descansai um pouco, porque eram muitos os que vinham e iam, e não tinham tempo nem para comer. Retiraram-se, pois, no barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram partir e os reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele os seus discípulos e disseram: o lugar é deserto e a hora já está muito adiantada. Despede-os para que vão ao sítio e às aldeias em redor e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes vós de comer. Então eles lhes perguntaram: como havemos de ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Ao que lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E, tendo-se informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que a todos fizesse reclinar-se em grupos sob a relva verde, e reclinaram-se em grupos de 100 e de 50, e tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partiu os pães e os entregava aos seus discípulos para lhes servirem. Também repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e se fartaram. Em seguida recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixe. Ora, os que comeram os pães eram 5.000 homens. Logo em seguida obrigou seus discípulos a entrar no barco e passaram adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, e tendo-a despedido, foi ao monte para orar. Chegada a tardinha, estava o barco no meio do mar, ele sozinho em terra, e vendo os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário, pela 4ª vigília da noite, foi ter com eles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Eles, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e gritaram, porque todos os viram e se assustaram. Mas ele imediatamente falou com eles e disse-lhes: tende ânimo, sou eu, não temais. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e ficaram no seu íntimo grandemente pasmados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré, e ali atracaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu a Jesus. E correndo eles por toda aquela região, começaram a levar nos leitos os que se achavam enfermos para onde ouviam dizer que ele estava. Onde quer, pois, que entrava, fosse nas aldeias, nas cidades ou nos campos, apresentava os enfermos nas praças e rogava-lhe que os deixasse tocar ao menos a orla do seu manto. E todos os que tocavam ficavam curados. Mais uma leitura concluída, graças a Deus.
deixe seu like, seu comentário. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Venha fazer parte da nossa família. Também quero te convidar a ser membro do canal. Tem 3 opções aí, bronze, prata e ouro. Qualquer uma delas que você escolher estará nos ajudando. E no final do vídeo tem o nosso QR Code aí que você pode escanear e fazer a sua oferta via Pix de qualquer valor para ajudar o canal e o nosso ministério. Peço desculpa que a minha voz está bem rouca. E até a próxima leitura, se Deus assim nos permitir.